Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês, fazer meio que uma análise dessa eliminação do Botafogo para o Pachuca. Foi não só derrotado, foi humilhado pelo Pachuca 3-0 e vou comentar e fazer essa análise aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, falar sobre esse 3-0. Antes de qualquer coisa, falar como é que foram os gols da partida e a gente aprofunda nas análises individuais, né? Começando pelo primeiro gol, o gol mais bonito do jogo, gol do Idrissi, um gol absurdo, cara. Pela ponta esquerda, fez a tabelinha com o jogador do Pachuca. Ele faz o primeiro corte, faz o segundo corte no Barbosa e finaliza muito bem, faz um 1-0, golaço. O gol do Deossa, em uma falha do John, né? Um chute pela esquerda, um lance totalmente defensável, ele falha, saiu 2-0. E na reta final, o gol do Rondon, o Idrissi recebe a bola pela esquerda, dá um passe para trás e o Rondon chega finalizando para fazer o chute cruzado e o 3-0 que mata o jogo e garante essa classificação do Pachuca, tá bom? Eu já queria destacar aqui o seguinte: estão passando muito pano para essa atuação vergonhosa do Botafogo. Ah, mas jogou no domingo. Ah, mas estava cansado. Cara, mundial, cara. Esquece as desculpas. Cara, independente da situação que você chega no jogo, o Botafogo, mesmo com esse time misto, né? Porque tava com o Matheus Ponte, o Cuiabano ao invés do Alex Telles, o Ponte no lugar do Vitinho, né? O Alan no lugar do Marlon Freitas, o Eduardo no lugar do Almada e o Matheus Martins no lugar do Savarino. Poupou basicamente metade do time. Esses reservas do Botafogo seriam titulares no Pachuca. Então, mesmo esse time misto do Botafogo era melhor que o Pachuca, tá bom? E esses caras que eram reservas não jogam tanto, então eles não podem reclamar de cansaço, tá bom? Você pode falar que o Luiz Henrique estava cansado, o Gregory estava cansado, o Igor Jesus estava cansado, beleza? Se estavam tão cansados assim, ia com outros reservas no lugar deles também. Mas eu acho que o Botafogo foi numa confiança muito grande que conseguiria passar com tranquilidade do Pachuca e iria para passar de fase no Mundial, tá bom? Acabou que não, o Pachuca veio concentrado para o jogo, por mais que o Pachuca tem dois jogadores acima da média, tá bom? Que é o Idrissi, muito bom jogador, jogou acho que no Watford já, de Premier League, e o Rondon, que é o centroavante até hoje, principal referência da Venezuela, até outro dia estava no River Plate, não foi muito aproveitado e foi pro Pachuca. Mas centroavante que jogou no West Brom, enfim, Premier League, é muito bom atacante mesmo. Dois jogadores acima da média. O resto dos jogadores surgindo por agora e comuns. Ponto. E o Angel Mena também é bom jogador, lembro dele. Seleção equatoriana, enfim, por muito tempo foi o principal jogador da seleção equatoriana, inclusive, junto com o Ener Valencia. Mas enfim, o Botafogo, mesmo misto, mesmo reserva, era mais time que o Pachuca. Então não adianta dar desculpa de cansaço. E mesmo assim, eram jogadores de muita qualidade e o Botafogo em si fez um jogo horrível. O Botafogo, eu senti que teve um pouquinho de cada coisa. Foi muito leve pro jogo, tá? Normalmente o Mundial é sempre muito tenso, tipo, você tem que passar pelo menos desses adversários mais fracos, e sim, o Pachuca é mais fraco que o Botafogo, não tem muito o que questionar. E aí na final, quando você enfrenta o europeu, que é o mais forte, se você perder, beleza. Mas você tinha que fazer o seu papel, pelo menos. E o Botafogo não só foi eliminado, como foi esmagado, atropelado, humilhado pelo Pachuca, tá bom? E que nem eu falei, eu achei o Botafogo com um clima muito mais leve do que deveria para um Mundial de Clubes, tá bom? E aí acabou que o Pachuca levou mais a sério o jogo. Acho que isso é uma afirmação que não tem muito que questionar. O Pachuca levou mais a sério o jogo, deu mais importância pro jogo do que o Botafogo. E acaba que assim, fez uma campanha, uma temporada espetacular o Botafogo, a melhor temporada da história, com certeza, do Botafogo, e termina dessa forma vergonhosa. Eu sei que muita gente vai passar pano e falar: ah, mas o cansaço. Porra, cara. Mundial de Clubes, tá tão cansadinho assim que você não vai querer jogar o Mundial de Clubes? Tipo assim, você não tá com condições físicas, nem joga. Vai pro banco e, que nem eu falei, o time reserva do Botafogo é melhor que o time titular do Pachuca. O Pachuca tem dois jogadores acima da média, que é o Idrissi e o Rondon. E os dois fizeram gol, inclusive, né? Destaques individuais, né? Vamos avaliar aqui os jogadores. O John, bem abaixo, que nem eu já comentei ao longo da temporada. Não sei se o John. E não adianta eu ficar fazendo crise também, né? Porque a temporada do Botafogo foi espetacular. Mas não sei se o John é o goleiro certo para um time tão vencedor. Como esse Botafogo tem potencial, tá bom?
Eu acho o John um bom goleiro, mas não acho o John um goleiro de um time campeão de Libertadores e Brasileirão. Não à toa em um jogo difícil, ele franga no gol do Deus. Um lance que não dá pra tomar esse gol em um jogo que o time tá jogando mal, em um jogo que o time tá cansado. Não dá pra tomar esse gol. O do Idrissi não tinha o que fazer, o do Rondon era muito difícil, o do Deossa é um tremendo frango em um mundial de clube, você não pode tomar esse gol. E esse 2-0 praticamente matou as chances do Botafogo. Então, no momento decisivo, o John falhou. O Matheus Ponte sentiu o jogo, não foi muito bem. O Cuiabano até tentou, mas também não conseguiu fazer grandes coisas. O Barbosa não foi mal, não, mas, enfim, não conseguiu ir tão bem. O Adrielson também não. O Gregory fez um jogo abaixo, muitos erros técnicos. O Alan também, e é o que eu já comentei aqui no canal. A grande carência do Botafogo é esse segundo volante. Não tem, cara. O Botafogo tem três primeiros volantes acima da média, que é o Gregory, o Alan e o Danilo Barbosa. Segundo volante só tem o Marlon Freitas. O reserva do Marlon Freitas é o Tietê. O torcedor do Botafogo odeia o Tietê. Então, assim, essa é a primeira posição que o Botafogo tem que procurar para início de próxima temporada. Um segundo volante de alto nível. E eu não sei nem se o Marlon Freitas é o ideal. Bom, mas enfim, precisa se reforçar, porque só tem o Marlon Freitas para fazer esse jogo acontecer. Esse segundo volante de criação. O Alan é muito mais um primeiro volante do que um segundo volante. E aí faltou essa criação, pesou muito na qualidade de passe. Não à toa o Botafogo errou muito. Se tiver. Não tem estatísticas de primeiro tempo, tem do jogo inteiro aqui. Mas eu acho que o Botafogo não deu um único chute a gol no primeiro tempo. Então, assim, é, falta um segundo volante de criação. O Luiz Henrique até tentou algumas jogadas individuais, mas não conseguiu ser efetivo em chances claras. O Eduardo abaixo. Matheus Martins teve uma outra jogada interessante, mas nada demais. O Igor Jesus sofrendo para fazer um pivô, toda hora só bola longa. O Botafogo não conseguiu colocar a bola no chão, colocar a intensidade que foi o que marcou tanto ao longo da temporada. A todo momento era bola quebrada para o Igor Jesus e aí é difícil. O Pachuca ia se impor na força física, na qualidade técnica o Botafogo tem mais. E aí você jogar toda hora bola longa, você tá favorecendo o estilo de jogo do adversário. Então faltou repertório pro Botafogo e que nem eu falei, passa muito pela falta de um segundo volante. Não tinha. O Alan é um primeiro volante. Você jogou com dois primeiros volantes. Então assim, faltou o cara de criação vindo de trás. Entrou o Tiquinho na frente, deu até bons passes, mas faltou aquela ambição de centroavante tentar fazer gol. O Savarino entrou até deu um chute a gol, né? Enfim, fez uma grande temporada e acabou começando no banco. Enfim. O Júnior Santos entrou na frente e não conseguiu fazer muita coisa. O Marlon entrou de segundo volante. A partir daí o Botafogo conseguiu trocar mais passes, criar mais chances. E aí, que nem eu falei, talvez não seja o ideal para o Botafogo, mas é o único cara com essas características no elenco que tem nível para jogar, né, nesse segundo volante. E essa é uma posição carente no Botafogo. E o Almada mais à frente, que fez a despedida dele. Eu vou fazer um vídeo exclusivo só para isso aqui no canal. Jogou mais à frente também não conseguiu fazer muita coisa. Deu alguns passes, mas nada demais. Destaques do Pachuca. O Micoita se impondo bastante na parte física. O Idrissi, porra, o Idrissi pra mim foi disparado o craque da partida. Fez um golaço, fez bons dribles, deu o passe pro gol do Rondon. O Idrissi fez um jogo absurdo, cara. É muito bom jogador. E mais à frente o Rondon também, um excelente centroavante, que nem eu comentei, ídolo da seleção venezuelana e também fazendo um bom desempenho pelo Pachuca, tá bom? Fez um grande jogo. Entraram o Deossa, entrou muito bem pela ponta, bons dribles, fez o gol dele, jogou demais. O Angel Mena caindo pela ponta direita também, muito bem, muito bom meio campista. Canhoto, enfim, não fez um grande jogo, mas é muito bom jogador, tá bom? É porque tá indo para a reta final de carreira, por isso que já é reserva. Entrou Gustavo Cabral, Sérgio Hernandes e Juan Pablo Saldívar. Desse time do Pachuca eu só conhecia realmente o Idrissi, que é muito bom ponta. O Rondon, que é um centroavante muito acima da média. O Angel Mena, muito bom meio campista e equatoriano. O Borja Bastão também era um atacante, jogou acho que na Premier League ou na própria La Liga. Era um atacante que joga nessas competições e tá aí no banco do Rondon. Mas aí é difícil, o Rondon é muito bom jogador. E é isso, eu conheço só esses desse time do Pachuca. O Pachuca não é nem a melhor equipe do México, tá bom? O Monterrey é melhor, o América do México vive um momento melhor, o Tigres tem melhores jogadores, o Toluca tem melhores jogadores e o Pachuca atropelou o Botafogo. Estatísticas: 16 chutes do Botafogo, sendo 2 a gol. Um foi do Savarino, o outro eu não tô lembrando, Savarino de fora da área. Inclusive faltou muito dessas finalizações de fora da área. E quando finalizaram, a maioria muito longe.
né? O Matheus Martins para muito longe, o Cuiabano para muito longe, enfim, faltou pontaria também. Basicamente, a cada 8 chutes, só um ia gol. Uma pontaria muito ruim. 15 do Pachuca sendo 6 a gol. Posse de bola bem mais do Botafogo, principalmente pelo segundo tempo, quando estava sendo eliminado. Faltas 13 do Botafogo tendo um amarelo, 15 do Pachuca tendo 3 amarelos. Queria destacar ainda que o estádio estava vazio, né, cara? Parecia aqueles jogos pós-pandemias. Porra, estádio vazio, dava pra ouvir tudo, enfim. Tira um pouquinho da mística de um Mundial de Clubes isso daí, né? E 9 a 1 escanteios pro Botafogo, naturalmente tendo que correr atrás do placar, né? Enfim, no geral, um jogo muito ruim do Botafogo, atropelado, humilhado, escorraçado, fechou a temporada da pior forma possível. Mas é aquilo, o Botafogo pode fazer algo impressionante, como é a final de Libertadores, jogar com um jogador a menos o jogo inteiro e ser campeão, e aí chegar no Mundial quando é mais time e ser atropelado dessa forma, tomando 3 a 0. Então, o Botafogo é uma equipe que pode ter essas proezas, tanto pro bem, tanto pro mal. Acabou que fez um jogo bem abaixo, deu azar que realmente jogou no domingo, era um espaço-tempo muito curto, mas que nem eu falei, os jogadores reservas do Botafogo, se jogasse o time inteiro reserva, ainda era melhor que o Pachuca. Então, assim, não tem essa desculpa de cansaço. E se tava tão cansado assim, colocava o time inteiro reserva. E mesmo assim, o time inteiro reserva seria melhor que esse time do Pachuca. Jogador acima da média é só o Rondon e o Idrice. O resto é tudo comum, cara. Tudo comum. E o Botafogo fez uma partida horrível, que nem eu falei, não teve repertório na saída, muito pela falta de um segundo volante. E não é nem porque o Alan é ruim. Não, é porque ele é primeiro volante, é o cara que faz essa primeira saída de jogo. Se marcou assim pela carreira, principalmente na Napoli. E usou ele numa linha mais avançada. E aí você não vai ter a desenvoltura de um segundo volante, pelo estilo de jogo mesmo. Acho que esse foi o grande erro, faltar um segundo volante. E quem tava tão cansado assim, porra, nem jogava, ficava no banco, né? Então essa desculpa de, tava cansado? Não. Você pode questionar e falar, tipo, se fosse com o time reserva, isso daí poderia fazer o time perder. Beleza. Mas aí você não ficaria dando essas desculpinhas de, tá cansado. E não é nem por parte do Botafogo, é por grande parte da mídia que eu tô vendo o jogo inteiro falando, não vou nem criticar por causa do cansaço. Porra, Mundial de Clubes, cara. Passar essa vergonha aí. Então, assim, é uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro no Mundial. O Botafogo conseguiu ter essa proeza, sendo que é uma das melhores equipes brasileiras campeões de Libertadores. Esse time do Botafogo inteiro é muito bom. Só que não vai durar muito tempo, né? Porque o Almada vai embora, provavelmente vai vender mais alguns jogadores. O intuito final da SAF é esse, ter lucro, tá bom? E esse time do Botafogo foi tão marcante nessa temporada, vai perder algumas peças com toda certeza. Tá bom? Mas vai ter mais investimento, deve trazer mais jogadores. E de novo, para mim a principal carência é um segundo volante, tá bom? Que nem eu comentei, não sei nem se o Marlon Freitas é o ideal para um time com tanto investimento assim, sendo o segundo volante. E se for, não tem um reserva à altura. Tá bom? Que nem a gente viu, nesse jogo decisivo não teve um segundo volante, não conseguia sair jogando, toda hora chutão. O Pachuca foi ganhando uma bola atrás da outra. E o Idrice faz um gol absurdo. E a partir daí o Pachuca vai matando o jogo nos contra-ataques e montou esse 3 a 0 para cima do Botafogo. Bom, gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos postados aqui no canal também. Beleza? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.